das questões mais importantes que a humanidade está enfrentando hoje e vai ter que enfrentar nas próximas décadas, que é a questão das mudanças climáticas globais. As mudanças do clima, elas levam ao que a gente chama de eventos extremos. São chuvas extremas, secas extremas. Você tem extremos de temperatura cada vez mais altos, né? É muito devastador do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de conforto para a população. E é preciso, né, que haja esse entendimento do problema, né? Porque quanto mais cedo a gente enfrentar, nós somos capazes de resolver, só não podemos perder tempo. Justamente olhar para as alternativas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, alternativas de adaptação, porque as questões climáticas são transversais. O programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais foi estruturado para dirigir a ciência de uma das questões mais importantes que a humanidade está enfrentando hoje, que é a questão das mudanças climáticas globais. Então, nós temos pesquisas amplas em todas as áreas do conhecimento, envolvendo todas as regiões brasileiras. Como nós podemos, através do programa de mudanças climáticas, gerar ciência bem fundamentada para melhorar a vida das pessoas frente a essa emergência climática. A gente tem pesquisas, né, num espectro bastante amplo, desde saúde, parte de agricultura, passando por energia, oceanos também. É uma temática bastante interdisciplinar. Então nós temos buscado essa interação, né? Então a gente tem que olhar nos diferentes componentes do desenvolvimento científico, do desenvolvimento do conhecimento, para entender não só os impactos, como as alternativas de adaptação. Porque os temas agora, eles se conversam muito, né? Então, quando eu falo de poluição, quando eu falo de impacto de emissão de gás de efeito estufa na cidade, eu estou falando diretamente da área de energia. Então, né, se eu falar, vou pensar em soluções baseadas na natureza para uma área urbana, preciso conversar com quem entende de árvores, que entende de vegetação em áreas urbanas. Então, não dá mais para trabalhar sem ser com diferentes conhecimentos, né? O Brasil tem uma situação muito peculiar do ponto de vista de emissões de gás de efeito estufa, onde 52% das nossas emissões estão associadas com o desmatamento de florestas tropicais, no caso a Amazônia. E nós temos também cerca de 30% das nossas emissões associadas com a produção de alimentos, né? Tanto nas emissões de metano em relação à pecuária, quanto as emissões de dióxido de carbono por um uso do solo inadequado na nossa produtividade agrícola. O Brasil já desmatou cerca de 20% de 5 milhões de quilômetros quadrados de floresta amazônica. Uma parte dessa floresta foi convertida para culturas, né, tanto do agronegócio quanto de culturas familiares, e uma parte desta floresta foi abandonada, se tornando florestas secundárias ou áreas degradadas. O Brasil vai ter que investir na recuperação dessas áreas degradadas, restaurar ecossistemas para que eles possam continuar
continuar a ter serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, a produção de chuvas para o próprio agronegócio brasileiro. Há muitas estratégias que a Embrapa e universidades e institutos de pesquisa brasileiros estão desenvolvendo para tornar a agricultura brasileira sustentável. Alguns desses programas estão integrados no Programa da Agricultura de Baixo Carbono, que é absolutamente estratégico para o país. A nossa economia é baseada no agronegócio, que é extremamente sensível ao clima. E as projeções climáticas mostram que nós teremos dificuldade de manter a produtividade da nossa agricultura com o clima em mudança que já está acontecendo agora. O Nordeste brasileiro é uma região que está sofrendo um processo de desertificação acelerada com o aquecimento global e com a redução da precipitação. Nós temos com os 8.500 quilômetros de áreas costeiras que são muito suscetíveis ao aumento do nível do mar. Nós temos um sistema energético baseado em hidroeletricidade que depende de quanto chove. Então também é uma questão vulnerável na nossa geração de eletricidade. Nosso país tem um potencial de geração eólica e geração solar que nenhum outro país do nosso planeta possui. Então o programa FAPESP tenta balancear as nossas vantagens estratégicas e as nossas vulnerabilidades para encontrar a melhor estratégia para o país para enfrentar a complexa questão das mudanças climáticas globais. O Brasil é um país que ele abriga uma diversidade de biomas, domínios de vegetação. A gente tem a Caatinga com a floresta seca, a gente tem a Amazônia com a floresta hiperúmida, a gente tem a Mata Atlântica, tem o Cerrado, tem os Campos do Sul, tem os campos rupestres que estão no alto das montanhas, tem o Pantanal. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que tem uma perda de biodiversidade muito grande que está relacionada com mudanças que o homem causa na natureza. Pode ser por mudança do uso do solo, quando você tira floresta. E a mudança climática, ela vem agravar esses fatores e levar a maior perda ainda de biodiversidade. A mudança do clima altera o ambiente em que as espécies vivem. E para algumas espécies, essa alteração pode significar um ponto de não retorno. Ela não vai mais conseguir se adaptar e pode não ter para onde ir. Então a gente vai perder essa espécie. Se a gente muda o clima, a gente muda o tempo que as plantas estão florescendo, a gente muda o tempo que os animais têm para visitar as flores e a gente pode não ter polinização. Isso está afetando, então, a produtividade dos ecossistemas naturais, mas também agrícolas. Uma proporção muito grande dos alimentos que a gente come, pode variar de 40% às vezes a 60%, dependem de polinização biótica. Então, se você gosta de comer, por exemplo, uma berinjela, um tomate, né? Vamos fazer um molho de tomate, esses alimentos dependem de polinizadores para a sua produção. Então, tem uma interface com segurança alimentar aí. A gente está perdendo coisas que a gente nem chegou a conhecer, tá? Então é uma coisa dramática, é muito triste. Mas pensando, a primeira coisa que a gente pode fazer em relação aos efeitos da mudança climática é parar o desmatamento. Especialmente quando a gente pensa na Amazônia, que a Amazônia ela tem uma função fundamental na manutenção do clima, da umidade, das chuvas, não só na Amazônia, mas no Brasil e em várias partes do mundo. Esse, por exemplo, é um ponto-chave.
dentro dessa linha de mudanças climáticas, há um reconhecimento cada vez maior da importância das cidades. Não só como onde vivem as pessoas e que vão ser mais afetadas por mudanças climáticas, mas também, na verdade, são as cidades que demandam energia, que demandam transporte e que, portanto, né, acabam sendo fontes de gases de efeito estufa. Quando se pensa em impactos das mudanças climáticas, a gente vê que o efeito nas cidades é muito devastador do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de conforto para a população. O que se tem de previsão é eventos extremos, tanto de calor como no inverno de frio. Para nós, mais de calor, né? Então, quando a gente pensa em eventos de calor, a gente imagina que todo mundo está acostumado com temperaturas elevadas, mas não é esse tipo de temperatura que a gente normalmente tem. É algo que realmente fica difícil a convivência. É temperaturas que você não vai conseguir sair, conseguir andar, conseguir fazer suas atividades, né? A gente começou a ter eventos mais extremos, tanto de temperatura, de precipitação, de seca, até anterior ao que era previsto em termos de tempo, que seria muito mais no futuro do que o que a gente já está observando agora. Se começar a ter um déficit hídrico numa cidade que você tem que abastecer uma população gigantesca, como São Paulo ou outras áreas no Brasil, ou, por outro lado, eventos quando você tem muita precipitação, aí você tem enchentes, deslizamentos, são eventos em que você não tem infraestrutura para atender. Além disso, nós temos também a mudança de vetores de doenças que acompanham a temperatura ambiente. Então, isso vai fazer com que a incidência de algumas doenças transmissíveis por insetos, por exemplo, possa aumentar. Então, a estratégia de mitigação e de controle em área urbana, ela acaba facilitando, né, os dois aspectos, tanto do ponto de vista de saúde como do ponto de vista climático, né? E isso teria que ser computado financeiramente, inclusive, né? Então, o quanto que você ganha em saúde? Tudo isso entra num contexto mais integrado, através da própria organização do espaço urbano, da presença de áreas verdes. Você tem a vegetação para amenizar um pouco esse efeito de ilha de calor, mas ao mesmo tempo essa vegetação absorve CO2. Dentro da cidade, essa distribuição de parques, de árvores que podem mitigar vários desses impactos, né? Energia é um grande emissor de gases de efeito estufa. No estado de São Paulo, né, energia, junto com transportes, responde por 2/3 das emissões do nosso estado, né? O estado de São Paulo assinou compromissos, né, de redução de emissões, né, e esse plano, né, é um sinal, né, para a orientação das políticas públicas e de investimentos públicos e privados, olhando, né, essa perspectiva da gente ter uma economia mais descarbonizada em 2050 do que nós temos hoje. Nós precisamos acelerar essa transição, né, energética, não só tecnologia, mas ter, né, modelos, né, de negócio, né, que levem essa energia a populações isoladas, né, que barateiem e aumentem a eficiência, né, de uso de energia para essa população que tem mais dificuldade, né, de pagamento, possa fazer parte, né, dessa transição energética. A tecnologia também evoluiu para que a gente tenha sistemas distribuídos de energia, né? Você tem, né, geração solar em residências, né? O Brasil tem um outro potencial muito importante, que é de eólica offshore, né? Essa transição energética,
implica, né, numa mudança grande, né, na própria estrutura de poder, né, de poder econômico, né? E isso exige também um grande esclarecimento, né, dos formuladores de políticas públicas, né? Então, a gente ter pesquisadores olhando esse tipo de arranjos, né, propondo essas inovações, eu acho que é muito relevante. E a componente de dimensões sociais e econômicas, né, ela trata as opções, alternativas e impactos associados à economia do Estado, né, à economia do país e também as questões sociais, né, tratando desde desigualdade, vulnerabilidade de diferentes populações, questão de gênero, questão de raça e questão de caracterização das sociedades, as diferentes parcelas da sociedade, diante dos impactos das mudanças climáticas, mas também de alternativas de adaptação. Quais são as comunidades que devem ser olhadas com mais cuidado, qual é a interação, quais são as alternativas, quais são os processos transformativos, seja na produção, né, seja no acesso, na demanda de recursos, de alimento, de energia, de infraestrutura, também passando por a questão de educação, né, a questão de saúde, questões relacionadas a acesso, à diversidade. Foi uma componente construída de uma maneira muito interativa com a comunidade, onde outros atores, que não necessariamente da comunidade científica, né, se juntam nesse processo colaborativo. Então essa questão de multidisciplinaridade e transdisciplinaridade passaram a ser muito caras ao programa FAPESP Mudanças Climáticas. Então as propostas, elas buscam essa abordagem, né, onde diferentes disciplinas olham para aquela temática, para avanço no conhecimento e para propostas de soluções, né. Essa conversa da implementação do resultado das pesquisas científicas na transformação, nas alternativas para a adaptação. Lidar com as mudanças climáticas significa também mudar os seus hábitos. Mudar os seus hábitos de consumo, mudar os seus hábitos de como você se movimenta, se você pode preferir mais usar um sistema público do que usar o seu carro, se você pode andar de bike, andar de metrô, tudo isso são mudanças pessoais. Também as suas escolhas também de consumo podem colaborar para a gente mitigar essa mudança climática. O futuro das mudanças climáticas passa por uma transição de toda a nossa sociedade, desde a maneira como a gente produz e consome energia, maneira como a gente produz e consome alimentos. Então nós temos uma tarefa muito grande de encontrar soluções que tenham um custo mínimo para a sociedade, que sejam factíveis e que possa reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então nós precisamos urgentemente de políticas públicas baseadas em ciência, para que a sociedade possa ter os instrumentos para lidar com essa complexa questão das mudanças climáticas globais. Então, para isso, o programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais é chave em encontrar caminhos para o Brasil que tem o menor custo social, e esse é o nosso grande desafio. Que o presente e o futuro do programa FAPESP de Mudanças Climáticas Globais é importante não só para a ciência, mas para a sociedade como um todo.